Amém, amém. Deus abençoe. Nós vamos ler em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 7 ao 12. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Senhor Deus, nesse tempo de engano que estamos vivendo, estamos ainda agradecidos, porque não podemos ser enganados. O eleito tem os olhos abertos para ver aquilo que engana e aquilo que salva. Te damos graças por enxergar estas verdades e queremos cada momento viver uma vida simples, ser simples e abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. É você um cristão? Haveria de levantar um homem que tomaria o reino com engano, profetizado pelo profeta Daniel, no seu capítulo 11, verso 21. Isto veio acontecendo desde o tempo que a igreja perdeu a luz e entrou no concílio niceno, 325 depois de Cristo. Ali foi onde houve uma encarnação. Tinha que encarnar porque antes era um espírito nicolaíta, e como um espírito não pode ser coroado, tinha que esperar a encarnação. E aquele espírito então encarnou exatamente quando apareceu o homem, que aquela doutrina não ia ser apenas uma sombra de algo mal, mas já estava encarnada num homem, na astúcia do homem, e ele tomaria as rédeas dali para frente. E depois do ano 325,
veio tomando estas rédeas. Isso foi exatamente o que fez. Primeiro selo 146. Isso é o que Daniel disse que o anticristo faria. Ele enquadrará com o pensamento do povo. Porque o anticristo é sábio. O anticristo não vai contra o pensamento do povo. Ele vai trazer algo que enquadra com o pensamento do povo. Ele servirá o cardápio do dia às igrejas, assim como Deus serve o cardápio do dia à igreja dele. Porque tem dois cardápios nesse tempo. Tem o cardápio desse homem que vai tomar o reino com engano, que ele está com lisonjas, tomando o reino, dominando, e qualquer pregador, qualquer pessoa que com lisonjas, com palavras belas, suaves, tenta ganhar alguém, ele deve lembrar desses homens que teria que tomar o reino com engano, com lisonjas. Muitas vezes fala da pessoa que a pessoa não merece. Isso é lisonjear. A pessoa nem merece aquilo, está falando bem da pessoa só para ficar bem com ela. E ela não merece aquilo. Agora, o cardápio de Deus vem através de um profeta. E o cardápio para as igrejas vem através do anticristo e falso profeta. Ele foi anticristo na igreja primitiva e falso profeta quando ele encarnou aquela doutrina da obra dos nicolaítas, foi encarnada num homem. Então, ele se tornou o falso profeta da falsa vinha e uniu a igreja com o Estado no tempo de Constantino, casou a igreja com o Estado e aí acabou. Ninguém mais venceu esta igreja. Só Lutero que saiu de lá e deu um chacoalhão nela. E agora, por último, veio Elias para mover com suas bases, que tinha que acontecer isso. Mas nós temos o cardápio do dia, que, como já dissemos, que é os 7 selos revelados. Esse é o cardápio do dia. Você tem tudo o que você quer, gosta e até o que não gosta. Tem no cardápio. Porque Deus não faz um cardápio assim só para o povo que gosta. Ele diz, não, eu vou dar, esse é o meu cardápio. Se você gosta, bem, se não gosta, é meu cardápio. É o alimento que eu tenho. Eu creio que o eleito ama o alimento, o cardápio de Deus no dia. Agora, como comer se não sabe o que é? Quando a primeira vez caiu o maná no deserto, o povo ficou atônito, olhando para aquilo, não sabia o que era. Não sabendo o que era, não comia, e era alimento de anjos. Aí foi preciso Moisés falar para eles, coma, vocês podem recolher e comer, isso é alimento de anjos. Aí os fominha e os decentes foram e comeram. Os fominha guardaram até para o outro dia. E Moisés disse para eles, não guarda para outro dia, porque não vai servir para amanhã, porque o maná de Lutero não serve para Wesley, o de Wesley não serve para Pentecostais, o de Pentecostais não serve para William Branham. E se você quiser ficar comendo somente o maná da primeira e a segunda etapa, não vai servir para a terceira. Você tem que comer o da terceira. Pode se agregar aos demais, mas você não pode comer o maná da primeira e segunda etapa do profeta e não comer o da terceira, porque o estado já não é bom hoje mais. Não adianta nem pensar diferente. Essa é a verdade. É tão verdade que o Mombrana teve que mudar de ministério. É tão verdade que o Mombrana pregou as eras e disse que era Moisés, a era da igreja, e que depois tinha que vir o Josué na abertura dos selos. E já veio Josué, já abriu os selos, teve que mudar de ministério. Agora, guarde bem, nesta era da igreja, não querem a palavra. Cristo é a palavra, amém? Olha bem,
nesta era da igreja, não querem a palavra. Vocês têm que guardar isso, porque a denominação, eles têm já o seu cardápio denominacional. E quando Deus manda um profeta, Deus manda outro cardápio. E não dá certo com o deles. Aí eles rejeitam. Os fariseus, saduceus, herodianos, essênios, do tempo de Cristo, eles já tinham o cardápio do dia. Que para eles o cardápio do dia era Moisés e acabou. Não aceitava mais ninguém. Aí Jesus chegou. Jesus era o cardápio de Deus. E Jesus falou: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Cardápio é alimento. Ele era o alimento. Só que eles não quiseram largar de alimentar o que era muito certo, mas tinha terminado. Era muito certo alimentar do alimento de Moisés. Era certo. Era a mensagem mais certa que tinha. Era a que aqueles homens tinham. Mas Jesus chegou, mudou a dieta, mudou o cardápio. Diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eles levantaram e disseram: nossos pais comeram maná no deserto. Você é maior que nossos pais? Jesus não deixou eles sem resposta, mas eles todos morreram. Comer maná e morrer. Então a vida melhor é aquela que passa depois do maná. Que você come maná e morre. Vai para frente, entra em Canaã, planta na terra de Canaã. O maná parou de cair, mas a terra produz. Agora come e vive. Porque quem comeu maná no deserto morreu. É muito bom, mas morreu. Eles não querem a palavra Cristo, querem a uma igreja. Quando você chega a ser interrogado por um deles, não lhe perguntam: é você um cristão? Mas eles te perguntam: a qual igreja você pertence? A qual igreja pertence você? Eles não perguntam: é você um cristão? Mas a que igreja você pertence? Hoje seria a mesma coisa, não tem diferença hoje em nosso meio. Eles não perguntam para você assim: ah, você crê na mensagem do profeta? Não, que companheirismo você pertence? Vocês estão me acompanhando? Eles não perguntam assim: oh, você também é um cristão, crê na mensagem do profeta do dia? Não, eles chegam: que companheirismo você pertence? Ah, do fulano de tal. Ah, bom. Eu pensei que... Pensou o que você pensou? Fala logo e deixa de rodeio. Ah, você pertence a outro companheirismo? Vocês ouviram a mensagem que o irmão deu aí? É 20 minutos de mensagem, mas eu vou te falar. É maná que desce do céu na hora para te alimentar. É pão do céu. Olha aqui. Eles não perguntam: é você cristão? Mas sim, a qual igreja pertence você? Eles não querem Cristo, a palavra. Meus irmãos, eu não vejo nenhuma diferença quando nós estamos entre todos quantos creem na mensagem do profeta da era. Eles querem saber se você crê igual fulano, se você está no companheirismo do Beltrano. Senão eles não te dão a mão, senão você está excomungado, senão você é um falso. Que coisa. Por que não pergunta assim: olha, você está pregando a mensagem do profeta? Oh, dê minha mão, nós vamos até o fim. Não, mas como você crê? Ah, eu creio assim assado. Ah, eu creio diferente, então não dá para dar a mão. Agora tira a mão. Não existe essa coisa não. Você crê na mensagem do dia? Dê minha mão aí. Dê minha mão. Irmãos, tem um espírito de engano. E esse espírito de engano, uma vez, tentou nos enganar
lá no Egito. Ele tentou nos enganar no Egito e ele é chamado Mateus 24, 24. Que é claro, quando você lê Mateus 24, 24, você está lá na denominação. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. O lugar de maior milagre, de prodígios, foi entre os pentecostais. E o espírito do engano quis nos ganhar exatamente ali, porque havia muitos sinais, mas não havia a palavra. Batismo deles não está na Bíblia. Pai, Filho e Espírito Santo, não tem um batizado falando Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem um. Se tivesse pelo menos um, mas não tem um. Mulher pregadora na Bíblia não tem uma. Tinha Febe que ajudava Paulo, mas se Paulo pregou que a mulher não ministrava, Paulo punha a mulher ministrar, pois Febe pregar. Foi ele mesmo quem disse: não permito, porém, que a mulher ensine. Ele não faria isso. Paulo não ia contradizer sua própria pregação. A mulher ajudava, como nós temos irmãs que nos ajudam no ministério. É uma bênção. Febe era uma destas. E você, seja Maria, Joana, qual seja o seu nome, que nos auxilia nesse ministério, também é como Febe. Você vai e vê que o que os pentecostais até hoje têm não enquadra com a Bíblia. Eles não creem em profeta. A Bíblia diz que tem, ele diz que não. Jesus falou: vos envio o profeta. Ele diz: não, não tem mais. Foi Jesus que falou agora. Leia Mateus 10 para você ver, verso 40. Foi Jesus falando que ia mandar profeta. Você diz que não tem mais? Como que não tem? Se Jesus falou que ia mandar. Então você vê que o engano dentro do pentecostalismo é grande. Para nós sairmos de lá e virmos para essa mensagem não foi fácil não. Eu orava, os enfermos eram curados. Eu expulsava os demônios em nome de Jesus Cristo. Mas na hora de batizar eu dava para o povo Pai, Filho e Espírito Santo. Naquele tempo. Eu tinha que cair em si que eu não estava certo, que eu estava errado, e que aquilo era um espírito de engano. Mas enganava que a gente nem percebia, porque Deus continuava operando, porque Deus não para de operar só porque a pessoa crê na Santíssima Trindade. Ele opera mesmo as pessoas crendo na Santa Maria, dizendo que ela é mãe de Deus, rogai por nós pecadores, e Deus sabe que ela não roga a ninguém. Deus sabe que ela não está rogando nada. E quando o indivíduo faz a oração para ela, Deus responde. Deus responde. Porque ela não pode responder. Mas Deus vê a incredulidade do indivíduo e abençoa ele. Deus vê o indivíduo pedir com um pedaço de pau, de prata, até com um violão. Aí Deus vê a ignorância dele. Que o índio adora o sol porque não conhece outra coisa. Agora esse outro adora um pedaço de pau porque não conhece outra coisa. Um pedaço de ouro porque não conhece outra coisa. E Deus então vai dizer: eu não vou te abençoar porque você está orando errado. Não, eu sou Deus de justos e injustos, de bons e maus. Isso é que é Deus. Já pensou bem se Deus fechasse a cara para um que não crê nele direito? Disse: não vou te dar nada. Não, receba a minha bênção. Agora, quando chegar naquele dia, vocês vão dizer: eu curei enfermo no seu nome, eu expulsei demônio no seu nome. Aí eu vou ter que dizer para vocês, Mateus 7, verso 19 a 21, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas eu orei no seu nome. Tudo bem, mas você estava de uma forma errada. Você estava no engano. Enganado e Deus respondendo. Enganado e Deus respondendo. Não pense que Deus não responde.
As pessoas têm uma visão errada de Deus. A prostituta chega diante de Deus, recebe uma bênção. Uma irmã santa, que não é prostituta, vai a Deus e não recebe. O profeta viu muito disso. E ele sabia o que é que fazia a pessoa receber a bênção. Ele disse, é a fé daquela pessoa. Aquela prostituta chegou diante de Deus com fé, saiu abençoada. Aquela irmãzinha santa, que veste direitinho, que é só do seu marido, que faz só a coisa pura, pede para Deus, mas não tem fé, e não é abençoada. Quando não tem fé, não é abençoada. Isso está na base da fé. A pessoa teve fé, ela recebe, ela é abençoada. Mas lá foi um tremendo engano, e nós saímos dele. Nós saímos daquele engano. Agora tem outro engano, que é exatamente este daqui. E então será revelado o iníquo. É o verso 9 do capítulo 2, 2 Tessalonicenses. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Quando a pessoa rejeita o amor da verdade, vamos ver o que é que Deus permite para eles. Rejeitou o amor da verdade? E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. E não pensa você que quem crê na mentira não é curado. É só a operação do erro. Mas quem abençoa é Deus. Não tem uma hora que o diabo te dá bênção, porque ele não tem bênção para dar para ninguém, porque ele é um miserável. Ele não tem bênção nenhuma para dar. O diabo está acarretado, sacola cheia, jamanta carregada, de dor, de pecado, de tristeza, de angústia, de separação, de iniquidade. O diabo está com a carroça cheia. Ele não tem nada de bom na sua carreta. Não tem nada de bom. Por isso, quando você pede alguma coisa, mesmo vivendo uma vida errada, é Deus quem te abençoa. E se você for pedir lá na macumbaria, não tem nada de macumbaria que te abençoa, porque tudo é do diabo. Quem te abençoa é Deus. A pessoa chega com o coração limpo diante de Deus, aquela fé, e pede. Então ela pede na mesa branca, na amarela, na vermelha, na preta, não sei mais o que. Ele vai pedir, e Deus abençoa, porque a pessoa está pedindo, e Ele dá aquela bênção, porque Ele sabe que aonde ela está pedindo, Ele não vai alcançar bênção nenhuma. De lá só traz separação de casais. Lá é só galinha preta e mais nada. Você não pensa que vai vir coisa boa de lá. Quando as pessoas vão na macumbaria, elas não vão para juntar casal, elas vão para separar. Não tem jeito de ir lá para juntar. Eles não sabem ajuntar. Que hora que nós estamos vivendo? Operação do engano. Operação do engano. Então, você pergunta para a pessoa, como o profeta perguntou, é você uma cristã? Ela diz, eu quero que você saiba que eu sou metodista. Ele diz, eu não perguntei isto para a senhora, perguntei se a senhora é cristã. Porque ser metodista não quer dizer que é cristã. Ser batista, ser do tabernáculo da fé, que não quer dizer que é cristã. Cristão é exatamente aquele que deriva-se de Cristo. Você tem a vida de Cristo em você. Se você tem a doutrina de uma igreja em você, você não tem a Cristo em você. Eu não tenho Cristo em mim. Temos que ter a palavra, porque a palavra é Cristo. Quando você chega a ser interrogado por um deles, não lhe perguntam, é você um cristão?
mas sim a qual igreja você pertence. Eles não querem a Cristo, a palavra, entre você e comece a dar-lhes a palavra e dizer-lhes como acertar suas vidas. Porque é a palavra que mostra como acerta a vida. É a palavra que mostra como se batiza em nome de Jesus Cristo. É a palavra que mostra que tem um profeta nesse tempo. É a palavra que mostra que os selos foram revelados depois que as eras terminaram. É a palavra que mostra, é o capítulo 5 de Apocalipse que mostra que quando aquilo tudo terminou, então foi revelado as eras. Terminou, revelou os selos. A intercessão terminou, os selos foram abertos para nós. E que coisa! Mas eles querem a palavra? Não querem. Eles não querem primeiro selo 30, porque eles não entendem primeiro selo 29. Porque o cordeiro tem que ficar no altar até que o último eleito entra. Eles não entendem que o último eleito entra exatamente quando o último mensageiro entra, porque está representado no mensageiro do dia. Eles não entendem isso. Eles não podem ver isso. Eles não querem a palavra para acertar suas vidas, sua fé, nem dentro da mensagem. E verá que não querem isso. Eles querem algo que lhes permita viver como lhes apraz e ainda assim pertencer à igreja e obter seu testemunho. Então esse tipo enquadra perfeitamente com a sua dieta. E recorde, no final ele é chamado ela, porque no princípio ele é chamado ele, o anticristo. O anticristo, o falso profeta, no princípio. Mas no final ele é chamado ela. Ela é a denominação, ela é a besta. Isso está na Bíblia. E ela é uma meretriz que teve filhas que enquadram exatamente com o dia presente e com os desejos do povo. Ali o tem você. Irmãos, que diferença tem se vocês unirem comigo e não quiser unir com mais ninguém? Que diferença nós temos da grande prostituta? Que diferença tem? Se você disser assim, olha, vou unir com a mensagem que o Osmar prega, mas eu não quero companheirismo com mais ninguém. Que diferença temos da grande prostituta? Que diferença temos das suas filhas? Ah, mas elas ficaram mais vivas para poder trazer no tempo do engano a união das igrejas. Todas elas agora estão dando a mão. Todas elas estão dando a mão para trazer a união da igreja, das igrejas. Olha, tem hora que a marca da besta, ela chega de uma forma tão sutil, porque está dando a mão também. E o profeta veio e diz nessa mensagem o discernimento de espírito: nunca deixe de ter companheirismo com alguém só porque aquele alguém não crê como você crê. Nunca deixa de ter companheirismo com ele. O problema hoje é deixar de ter companheirismo porque não crê igual. Mas quando crê igual, você tem que ver que é a marca da besta também. Quem é que está crendo igual? Quando está unindo todos. Não, mas cada um crê de um jeito. Não, todos estão na Santíssima Trindade. É católico, luterano, batista, pentecostal. Todos estão na Santíssima Trindade. É tudo ligado à marca da besta, que é a união das igrejas, é a imagem da besta. A união das igrejas é a imagem da besta. Está só faltando a igreja de Cristo, a noiva, sair daqui para que essa imagem comece a falar. Aí ela vai falar. Por isso que Deus começa a falar primeiro na sua imagem. Você é a imagem de Deus. Porque cada igreja forma a imagem da besta. E cada crente verdadeiro forma a imagem de Deus. E a imagem da besta vai falar quando nós saímos daqui. Mas nós temos que saber que Deus está falando enquanto estamos aqui. Deus está falando através de você. Ele tem que usar o seu corpo. Amém? Aleluia. Preste atenção mais um pouquinho. 148 do primeiro selo. Deus tem dito que quando rejeitam a palavra, então Ele os entrega a seus próprios desejos.
Encontramos isso em 2 Tessalonicenses 2, 9 a 11 e Romanos 1, 28. Ali nos diz que por haver rejeitado a verdade, Deus os entregou a uma mente depravada. E nessa condição crerão numa mentira. E quando ele entregou numa mente depravada, ele começou a inflamar homem com homem, diz Romanos 1, 28. Eles largaram o ato normal com a mulher e passou a inflamar homem com homem. Isso foi a mente depravada. E nessa condição, crerão numa mentira. Eles mudam a verdade, o ato correto para o oposto. O ato é correto, mas quando ele é oposto, ele é pervertido. A mensagem, a união com a palavra é correta, mas quando ela é oposta para unir-se à igreja, ela é pervertida. Ela é igual ao espírito homossexual, é a mesma coisa. Porque o amor de um homem para uma mulher é correto, mas o amor de um homem para com outro homem, sexualmente, é pervertido. Romanos 1, 28. Homem inflamando com homem. E assim é igreja inflamando com igreja. Não tem luz para permanecer na palavra, no ato certo, correto, tem que passar para o vulgar. E nessa condição crerão numa mentira e pela mentira serão condenados. Isso é o que disse o Espírito Santo. E não é assim o desejo da igreja hoje em dia. Trate você de dizer que tem que fazer isto ou aquilo ou alguma outra coisa e eles lhe dirão imediatamente que são metodistas, presbiterianos ou alguma coisa semelhante. Você quer trazê-los à mensagem do profeta? Ele diz, não, eu estou no companheirismo do fulano de tal, e o fulano de tal não crê nisso. E que me importa se o fulano não crê, mas quando o profeta pregou, eu creio. Não importa quem não crê. O que importa é que eu tenho que crer e você precisa de crer. Não é que eu não creio nisso, você não vai crer também. Se eu não creio, você larga de mim, vai crer. Faça isso. Se o profeta disse e eu digo que eu não creio, largue de mim, pelo amor de Deus. Se você quer ser salvo, e creia naquilo, porque foi o profeta que disse e é verdade. Amém? Você acha que eu tenho medo de pregar contra mim? Eu quero que vocês vão para o céu. Quero que vocês vão para o céu. Agora, se eu digo, eu não creio nisso. Se eu não creio, eu largo de mão de pregar e você larga de me ouvir também. E que não tem que remar com você na mesma lancha. Eles dizem assim, não, olha que eu não tenho nada a ver com isso, porque eu sou metodista, presbiteriano, e eu sou do companheirismo do fulano de tal, eu não tenho que remar com você na mesma lancha. Então vai para você ver. Fica dividindo, fica separando. O profeta disse que é assim, assim é. Não importa se tem alguém que não crê, precisa de ter alguém para pregar. Precisa de ter alguém para crer, porque se Deus mandou o William Branham pregar, é porque tem alguém para crer. E eu creio. Assim o querem. E Deus disse, se assim o desejam, se eles querem seguir o ditame de seus corações, pois bem, pois assim os deixo, e realmente crerão que isso é verdade, porque também lhes darei uma mente reprovada quanto à verdade. Mente reprovada quanto à verdade. Quer dizer, a pessoa não sabe o que é verdade mais. Muitas vezes dentro da própria mensagem, gente, eu seguir um companheirismo e não poder dar a mão para outro irmão, eu dou a mão para católico, para espírito, para qualquer um, qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Eu aprendi isso no próprio espírito da mensagem. Eu não aprendi porque nenhum homem me ensinou, porque eles não creem nisso. Eu aprendi porque o profeta pregou isso, e é verdade, eu encontro isso na Bíblia. Eu posso dar a mão a todo mundo. Jesus veio comeu com pecadores, e nós queremos fazer uma reuniãozinha só de nós os santos. Só de nós santos. Sim, tem que se separar do pecado, mas espera lá. Se você quer que alguém mais creia naquilo que você tem, naquilo que você crê, nessa verdade, então dê a sua mão para ele. Tente o ajudar com a palavra que você sabe que é verdade. Não importa que os outros pensem diferente. O que manda é o que a Bíblia diz e o que o profeta diz. Irmão, se o profeta diz eu creio, e acabou.
Você crê? Agora, você crendo, você vai ter que enfrentar o problema, vai ter que enfrentar. Porque alguém vai dizer, eu não creio assim. Você diz, não, mas eu creio. Vai manso, vai mansa com eles. Certo? Vamos provar o nosso espírito. Ele diz, eu não creio, mas eu creio nessa mensagem. Eu creio no que o profeta pregou. Não vamos fazer como os pentecostais que dizem, eu não creio em Pedro. Eu creio em Pedro. Eles dizem, eu creio só em Jesus. Eu digo, eu não. Eu creio em Jesus, eu creio em Pedro, eu creio em Paulo, eu creio em Tiago. Eu creio em todo mundo da Bíblia. Porque se eu não creio nele, o que eu fico fazendo com esse livro na mão? Agora eu tenho que crer naquilo que o profeta pregou. Eu tenho outro parágrafo aqui, que não vai dar para mim ler. Depois você lê em casa e eu farei outra mensagem outro dia. 258, portas na porta, né, irmão? 258. Que o meu tempo já esgotou, né? Deus te abençoe. Senhor, nós queremos ser os verdadeiros cristãos que crê na mensagem do dia, na mensagem que Cristo está. Depois que ele saiu do altar, ele está exatamente nesta mensagem. Ele saiu do altar porque ele tinha que descer, porque é o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. E para descer ele tinha que sair do altar, para descer. E o Senhor desceu e trouxe essa mensagem para nós. O Senhor veio num homem mortal e trouxe essa mensagem para nós. Obrigado por esta mensagem, Pai. Não vamos ter desculpa no dia do juízo, porque o Senhor mandou a mensagem através de um mortal. O Senhor não mandou anjo do céu vir aqui não, o Senhor mandou um anjo da terra mesmo. E abriu a palavra para nós. O Senhor entregou essa palavra, os 7 selos abertos para o anjo, e o anjo entregou para nós. E eu vou fazer o possível de entregar para esse povo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abre-me os olhos para ver algo do bem que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate, solte enfim. Quero silente sim ficar, é meu Senhor a mim falar. Abre-me os olhos, dá-me luz, meu bom Jesus. Abre-me ouvido para ouvir toda a verdade que me traz. Quando essas joias eu discernir, tenho certeza e tenho paz. Quero silente sim ficar, é meu Senhor a mim falar. Abre-me ouvido, dá-me luz, meu bom Jesus. Bom, amanhã